Olá pessoal, voltamos diretamente ao CBTD 2018 e agora eu estou com a Cristina e com a Débora da WIS e nós vamos falar sobre a aplicação do Design Thinking no desenho de soluções de aprendizagem. Eu sou Wagner Casimiro e este é o Expresso 3. Débora, qual a contribuição do Design Thinking para a construção de soluções de aprendizagem e por que vocês decidiram utilizar essa abordagem? Tá ótimo. Bom, a gente vem falando bastante, na verdade, de a gente conseguir trazer vários conhecimentos não originais ou tradicionais de RH para construir essas soluções. Acho que o principal ponto do Design Thinking é a gente sair de uma mentalidade de que a gente constrói para alguém e para que a gente constrói com alguém. Isso parte desde você conseguir entender realmente qual é aquele problema. Às vezes a gente, como RH, tem uma visão já de tempo de trabalhando junto e conseguir achar que a gente entende bem esse problema. E a gente descobre que, na verdade, quando a gente realmente se conecta e consegue conversar, a gente vai além disso. Então, no primeiro ponto... Acaba sendo um pouquinho diferente. Exatamente. Entender realmente o problema na voz do nosso cliente. E a partir daí, todo o processo sendo feito muito junto. Então, eu entendo o problema, eu proponho uma solução, mas imediatamente eu já coloco ele em contato, o usuário, o colaborador, em contato com essa solução para ver se é isso mesmo e em cima do feedback a gente vai iterando, trazendo um pouquinho também aí das metodologias ágeis para a gente. E no final a gente consegue uma solução que se conecte com aquele problema que a gente identificou lá no começo. Cristina, me conta um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram. Legal. Como a Débora falou, a gente usou o método de Design Thinking e metodologias ágeis, então a gente criou uma squad de gente para trabalhar a jornada de experiência do colaborador na WIS. O que isso significa? A gente entendeu com profundidade o que ele sentia, o que não estava legal, o que estava, quais eram as expectativas. E em cima desse trabalho profundo que a gente fez de entendimento, a gente priorizou trabalhar liderança e feedback. Então, em liderança, a gente criou um modelo de gestão, que é um guia de cultura, boas práticas, associados aos comportamentos esperados desse líder. Então, a gente começou a falar para ele o que era esperado e como ele poderia colocar isso no dia a dia dele, como ele poderia se comportar, o que ele deveria fazer. A gente gamificou isso. Então, a gente criou selos para gamificar o quanto eles estavam evoluindo em cada competência. E isso fez com que gerasse uma motivação muito maior nas pessoas, um engajamento muito maior em cima desse assunto. Paralelo a isso, a gente criou uma solução de feedback, na verdade a gente buscou uma solução existente de aplicativo de feedback que atendesse às necessidades dos nossos colaboradores, então a gente queria algo que fosse transparente, confidencial, que tivesse essas aplicações todas necessárias que a gente mapeou. Então a gente foi primeiro no problema, depois na solução, e não na solução antes do problema. E a gente, de fato, trabalhou muito a cultura de feedback, de uma forma lúdica, de uma forma simples, para que as pessoas não tenham medo do que é feedback e para as pessoas colocarem isso no dia a dia. Feedback não é uma vez no ano que a gente senta e fala de tudo o que aconteceu. Feedback acontece no dia a dia. Eu te dou um feedback de algo que está legal, de algo que poderia ser melhor, e a gente tentou incluir isso realmente no discurso e na rotina das nossas pessoas. Legal. E quais foram as consequências e percepções que os participantes e a própria organização sentiu disso tudo? A gente teve uma evolução muito grande na percepção das pessoas. Então a gente tem os nossos termômetros, pesquisas de clima, eles mostram que a percepção de uma cultura aberta a feedback subiu do patamar de 50% para 80% de percepção no quanto isso agrega valor. A percepção de que o meu líder dá um suporte no dia a dia subiu 10%, então foi de 70% para 80%. Então, praticamente todos os indicadores que a gente teve subiram consideravelmente na percepção das pessoas do investimento da empresa, do líder que ele tem e da cultura do que estava acontecendo, né? E eu acho que o engajamento também no lançamento dessas soluções ele é diferente. Então a gente consegue falar muito mais a língua dessa pessoa e entender como aquilo realmente vai impactar no dia a dia dela, tanto quanto o colaborador, quanto o profissional que quer se desenvolver. Então isso acaba, a gente tem um esforço maior nesse entendimento, nessa conexão por meio do Design Thinking, mas o Adoption ele é completamente diferente. O quanto as pessoas se apropriam dessas soluções, isso muda muito quando a gente usa essa abordagem. E extrapola muito o volume de feedback, vira uma cultura realmente. Então a gente já percebe assuntos sendo tratados que não eram tratados antes, conversas acontecendo
numa forma que antes às vezes ficavam mais veladas, né? Eu achava isso, mas eu não falava. E agora eu sinto abertura para falar o que eu acho que tá legal e o que eu acho que poderia melhorar. Então isso é muito bacana. Legal. E depois disso tudo, quais são as mudanças que vocês vão querer perpetuar para as próximas atividades? A gente fala que a jornada não acaba, né? Então agora a gente está exatamente revisando a nossa jornada para entender o que agora precisa ser feito. Acho que foi a Marta que falou, né? Quando você atua num ponto, resolve um problema, nasce outro. É isso, a gente resolveu aqueles problemas e surgiram outros vários. E a gente precisa agora entender quais são esses vários e como resolver cada um deles para poder continuar entregando uma experiência bacana. E a gente percebeu que essa experimentação é muito importante. Então a gente começa, ao mesmo tempo que a gente busca tendências, então um mês atrás a gente estava num congresso de tecnologia para RH e tecnologia como um todo, a gente fala de interfaces conversacionais. Então nesse novo mapeamento de jornada, vamos testar então isso aqui dentro para ver se a gente consegue chegar em mais gente, ter mais percepções, substituir de repente uma pesquisa tradicional para aumentar essa conexão com as pessoas. Então a gente sempre vai ter problemas para resolver, a gente vira caçadores de problemas e novas tecnologias que vão ajudar a gente a resolver isso. Muito obrigado e parabéns pela premiação. Muito obrigada. Obrigada.